io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo e nell'aria sento. Hoje eu quero tratar de um assunto da palavra viva e eficaz, que foi lançado em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Parece um texto simples, daqueles que a gente ouve várias vezes, né, nas missas, ou até mesmo por alguns pregadores. A qual palavra o autor está se referindo? Primeiramente, as Sagradas Escrituras. Elas mostram os oráculos de Deus de várias formas comunicados, certo? Então o autor se dirige aos Hebreus, veja bem, por isso é que a carta aos Hebreus, como se procurasse uma forma intermediária de convencê-los do novo Jesus Cristo, novo entre aspas, né? Ou seja, eles precisariam entender o que significaria Jesus Cristo, porque eles estavam muito ainda arraigados naquela ideia do Antigo Testamento, né? Que eram as ideias incutidas pelos ensinos dados anteriormente. Ainda que o mesmo Jesus usasse os oráculos do Antigo Testamento. Só para que você fique sabendo, oráculo quer dizer suas palavras, tá bom? Jesus usava isso quando se referia a si mesmo, dizendo, por exemplo, que ele era o cumprimento do que falavam os antigos. Você pode até ver isso aí naquela questão dos discípulos de Emaús, né? Pois bem, vejam esse texto. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Isso aí está em Hebreu 1, versículo de 1 a 2. Então, entenderemos o que foi escrito também na própria carta aos Hebreus, né, no capítulo 3, no versículo de 7 a 8. Diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Então, essa é uma parte. A outra parte que a gente pode se referir à palavra é como Jesus Cristo, o Verbo de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo. Veja bem, talvez não seja a mais indicada para mostrar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que ele seja citado dessa forma no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, apenas para melhor compreensão, Jesus disse categoricamente: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então já falei aqui da Bíblia, falei do Verbo de Deus, Jesus Cristo, e é claro que a palavra de Deus é oriunda e impulsionada pelo Espírito Santo. Nunca será uma letra morta, como lemos em João 5:25. Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Tá bom? Entenderam? Uma terceira possibilidade aqui, nós vamos ver a palavra viva e eficaz no Antigo Testamento.
Em Isaías 55, nos capítulos 10 a 11, diz assim: tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Uma quarta possibilidade é a palavra de Deus, viva e eficaz no Novo Testamento. Diz o quê? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Efésios 4, 29. Então, ainda nessa carta aos Efésios, diz assim: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. A quinta possibilidade aqui, de alma, corpo e espírito. O homem ideal é aquele onde o espírito está em plena função e obedece à cadeia de comando de Deus, ou seja, espírito, alma e corpo. O padrão de Deus está no seu interior. Então, chegou pela intuição, anda na prática e estende o objetivo do que Deus quer, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Você no Espírito entende isso. E esse é o padrão, irmãos. Pode ser difícil de entender, mas Deus não colocaria nada na Bíblia que não houvesse a opção de nós cumprirmos. É um processo que a igreja cristã tem que trilhar. O filho, certo? Nossos filhos sejam em nós esse padrão, pois o filho anda no padrão do Pai. É um modelo lá do céu. O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo. O que mais poderia atingir esse nível? Quem poderia atingir isso? Ninguém, a não ser Deus na sua palavra. Então é isso, irmão. Parece um textozinho simples da Bíblia, mas eu estou lhe dando esse entendimento para que você reflita sobre ele. Tá? Somente a palavra de Deus tem esse poder. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, eu quero lhe dar essa informação. Quem é o autor dessa carta aos Hebreus? Tá? Então, alguns historiadores dizem que o autor foi Apolo, que é um contemporâneo de Paulo, né? Outros dizem que foi Barnabé, que andou muito com Paulo nas suas viagens missionárias. Porém, no concílio de Cartagena, de 419, foi atribuído a São Paulo a autoria dessa carta. Embora a gente saiba que os termos, a forma de escrever, sejam um pouco diferentes, né? Isso aí, é claro. Eu acho, pessoalmente, que Paulo estava ali com alguns dos seus discípulos, pode até ser mesmo Apolo ou Barnabé, e essas pessoas ouviram de Paulo toda essa doutrina e escreveram a seu modo, né? Mas tudo bem. Então, meus irmãos, a minha intenção nesse vídeo foi esclarecer essa frase que muitos ouvem, acham até uma frase romântica e tal, esse negócio todo, mas permanece por muito tempo sem compreender o seu real significado. E veja que eu não estou aqui para esgotar esse assunto. Levaria muito mais tempo de vídeo, certo? Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui. Tá bom? Shalom.